Sempre na tentativa de se fazer entender através das melhores referências captadas, esse é o Receptor Podcast. E já passou pela sua cabeça que a democracia representativa cobra tanto da gente como se a gente tivesse tido uma matéria na escola que falasse sobre o nosso sistema político, sabe? Apesar de termos na nossa Constituição que a função da escola seja a formação de cidadãos, meio que a gente não teve esse privilégio de estudar, sei lá, junto com as leis de Newton, como é que funciona uma Câmara dos Vereadores, por exemplo, sabe? E aí pode ter gente que, sei lá, acha que é culpa dos professores, mas eu discordo, sabe? O professor vive cheio de limites sobre sua profissão, sabe? Às vezes nem é ele que escolhe aquele material, muito menos a aula que ele vai dar naquele dia. E tem que seguir uma série de parâmetros e no final do ano tem Enem, né? Então ele precisa passar os conteúdos. E aí, levando em consideração que nós estamos num país que é obrigatório que se vote, que participe das eleições, não seria meio que obrigatório que todos nós tivéssemos o direito de saber as regras desse jogo e quais são as atribuições de cada personagem desse jogo? Porque, para pensar, Garanhuns é uma cidade do interior de Pernambuco e um vereador aqui ganha de salário R$12.400 por mês. E aí, a partir da próxima legislatura, serão 17 vereadores que vão ter o seu mandato de 4 anos. R$12.400 por mês significa R$148.800 por ano. Cada vereador. Vezes 17 dá R$2.529.600 por mês de salário para vereador. Sabendo que um mandato dura 4 anos, isso dá R$10.118.400 só de salário, sem contar auxílio paletó, auxílio gasolina, carro à disposição, plano de saúde, 13º, 14º, plano dentário. Ixi, eu poderia passar horas falando a quantidade de privilégios, né, que gira em torno desse cargo. E eu tô falando de uma Câmara de Vereadores de uma cidade do interior de um estado do Nordeste. Eu não vou nem falar sobre as capitais, né? Eu tô falando de uma cidade que tem 140 mil habitantes. Recife, por exemplo, tem quase 2 milhões de habitantes. Então, multiplique-se pela quantidade de habitantes e aí você vai ver quanto é que sua Câmara de Vereadores gasta só de salários, sem contar os cargos comissionados, sem, enfim. Isso dá mais um vídeo. Mas aí, o que é que os vereadores fazem? Quais são as obrigações, os deveres? Por que a gente paga um salário tão alto para essa galera? Será que é isso mesmo que tinha que rolar? R$12.400? E aí, esse investimento vale a pena mesmo pelo que eles fazem e suas atribuições? Eu peguei umas referências aqui do site politize.com.br e eu vou trazer essas informações para vocês. O papel primordial de um vereador é legislar, ou seja, criar leis. Aí vai ter gente que se pergunta, pô, mas não tem a Constituição, que são as leis e tal? Digamos que a Constituição são as leis brutas, né? E os legislativos, as casas legislativas vão ali talhar essas leis para se adaptar à convivência e muitas vezes tirar ou colocar alguma lei nova nesse livro de regras. Mas isso é papel para o Legislativo Federal, né? A Câmara dos Deputados, senadores. Os vereadores, que são do Legislativo Municipal, o que é que essa galera faz? O vereador, ele é única e exclusivamente voltado para legislar as ações dentro do seu município. Nada que passe os limites do município é de competência de um vereador. Por exemplo, um vereador é eleito e ele é 100% a favor da legalização da maconha, tanto para uso adulto quanto para o uso medicinal. Apesar de ser uma puta ideia da hora, não é função de um vereador aprovar ou desaprovar a legalização do uso adulto e medicinal da maconha. Ou seja, a Câmara dos Vereadores, a Casa Legislativa Municipal, não podem passar das leis federais. E aqui são alguns exemplos do que um vereador pode fazer de fato enquanto o seu mandato estiver em vigência. Mudança, criação ou extinção de tributos municipais, criação de bairros, distritos, subdistritos dentro do município, estabelecer o chamado perímetro urbano, sugerir nomes de ruas e avenidas, aprovar documentos orçamentários do município, elaborar, deliberar e votar o plano diretor municipal. O plano diretor municipal é meio que o estatuto da cidade, né? Tudo que a cidade pode fazer está nesse plano diretor. Aprovar o plano municipal de educação,
estabelecer as regras de zoneamento, uso e ocupação do solo da cidade, determinar o tombeamento de prédios como patrimônios públicos, preservando a memória do município. Isso tem a ver com as campanhas de vereadores que nós vemos por aí? Acho que não, né? Você não vê uma campanha de um vereador: vamos equilibrar as contas públicas, nós vamos fiscalizar essa prefeitura sobre os gastos na educação. É sempre alguém falando que vai construir alguma coisa ou que vai reformar alguma coisa, sendo que isso não é atribuição do vereador, sabe? E aí vem o papel fundamental do vereador. É para isso que nós os elegemos, né? Que é o papel de fiscalizar a prefeitura, né? Fiscalizar as contas da prefeitura de forma a inibir a existência de obras superfaturadas ou atrasadas, fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, inclusive da administração indireta, por exemplo, visitar órgãos municipais, fazer questionamentos por escrito ao prefeito, que é obrigatório por lei prestar esclarecimento em até 30 dias. Olha o tamanho da pressão que uma Câmara de Vereadores pode exercer em cima de uma prefeitura, sabe? Assim que questionado o Poder Executivo tem só 30 dias para responder. E aí, cada palavra que se diga em tratação legal como uma dessa, né, qualquer mentirinha é caso de impeachment. Então, olha o poder que tem a Câmara dos Vereadores. Criar comissões parlamentares de inquérito, realizar o chamado controle externo das contas públicas, com a ajuda do Tribunal de Contas do Estado ou do município. Ou seja, é por essas e por outras que não se pode um prefeito ganhar uma eleição e toda a Câmara de Vereadores ser da base do governo. Porque se todo mundo for a favor do prefeito dentro de uma Câmara dos Vereadores, quem é que vai fiscalizar isso tudo? Quem é que vai ter o poder de fiscalizar as contas se é todo mundo do mesmo grupo político? Por isso, o papel da democracia é fundamental que se tenha essa paridade dentro do legislativo, para que não se tenham pequenos ditadores dentro dos municípios, sabe? E aí vem mais privilégios que um legislador municipal pode ter, né? Que é a imunidade parlamentar. Os vereadores podem expressar livremente suas opiniões sem que possa sofrer ameaças judiciais, evitando que sua capacidade de exercer suas competências seja limitada. Isso não significa que o vereador pode cometer crimes de ódio, nem fazer apologia a crimes. Mas nós já vimos inúmeros exemplos de vereadores que falam absurdos e fica por isso mesmo, né? Então, essa imunidade parlamentar muitas vezes pode causar o que a gente chama de excesso de autoridade, né? Do parlamentar falar o que ele quiser porque ele tem imunidade parlamentar. O direito à renúncia, o vereador pode renunciar ao seu cargo quando bem entender, que é muito difícil isso acontecer. Isso só acontece quando algum deles está envolvido em algum esquema de corrupção e aí acaba renunciando, alguma coisa do tipo, quando é preso, sei lá. Direito a exercer outra profissão. E aqui vem o questionamento. O cara recebe R$12.400 por mês e ainda pode trabalhar em outra profissão para ganhar mais dinheiro. Ou seja, o que é que justifica um salário de R$12.400 se a pessoa não tá full time, tá o tempo todo trabalhando nisso? E aí vem o que um vereador não pode prometer de jeito nenhum, né? Não é da ossada do vereador resolver esse tipo de problema. Ó. Terminar uma obra de uma rua ou de uma escola, o vereador não tem esse poder de terminar a obra, né? Melhorar o serviço de coleta de lixo, implantar a escola em tempo integral, aumentar o número de vagas na rede de educação, criar centros de arte e cultura, reforçar policiamento em centros de bairros. Não é função de um vereador fazer isso. O que é que acontece? Os vereadores, as vereadoras, as pessoas que têm mandato, essas pessoas são seres políticos e elas podem militar sobre qualquer coisa, né? E é papel também desses seres políticos com mandato de pressionar os órgãos competentes de fazer essas coisas que eu falei a darem certo, mas não vai ser o cargo de vereador que vai resolver esse tipo de problemas. É por essas e por outras que é fundamental que a gente encontre candidaturas que nós depositemos nossos votos em pessoas que carreguem as bandeiras que sejam caras pra gente. Eu, por exemplo, militei no movimento estudantil por muito tempo. Hoje eu faço licenciatura em pedagogia. Então seria muito incoerente para mim não votar em alguém ligado ao setor da educação. Então, se você é do setor da cultura, procure candidaturas que levantem essa bandeira da cultura. Porque todos esses setores,
precisam ser fiscalizados e para isso precisam ter pessoas que na democracia representativa foi eleita para representar aqueles interesses, tá ligado? E aí nós podemos encontrar nossos candidatos e candidatas nas dificuldades também, né? Por exemplo, você depende muito do SUS e vê que o SUS tá precarizado e poderia ser muito melhor. Seria muito legal que essas pessoas votassem em pessoas que sejam voltadas para o setor da saúde, pessoas vinculadas ao SUS, que entendam um problema e vão de alguma maneira pressionar e legislar sobre aquele problema se resolver. E é isso, o momento da verdade tá chegando, daqui a pouco tem eleição e vai começar a ladainha, blá blá blá, para saber quais são os candidatos que vão nos representar por 4 anos, e é importante que a gente saiba as regras do jogo para saber jogar ele direitinho, né? E é isso, acompanhe o Receptor Podcast, @Receptor Podcast no Instagram, YouTube, Receptor Podcast, e dê play nos nossos episódios no Spotify, Receptor Podcast, tem 8 episódios lá e pode maratonar, pode dar-lhe com cano de ferro. É isso, até a próxima, valeu!